Sejam muito bem-vindos. Está aberta mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Mídia, terceira temporada. Eduardo Oliveira e Silva, hoje à distância, confinado, admito, por causa do Benfica, Luís Marinho, Luís Marques também à distância e Rui Pego. Podemos começar mesmo por aí, Eduardo. Estás preocupado com a tua situação no clube? Com a minha situação não estou preocupado com o clube todo e com realmente uma situação um bocado surrealista que se estava a ver que ia acontecer. O Laje é boa pessoa, mas não tem perfil, não tinha perfil. O meu problema agora é a sucessão, porque se vier lá o Mourinho, também não posso dizer que seja uma coisa que me tranquilize, não é? Mas nós ainda estamos... Não me tranquiliza de modo nenhum. O homem anda um bocado nervoso, tem andado de galho em galho. Agora, espero é que não seja negociada uma luxuosa indenização para se somar aos 100 milhões que ele já tem, não é? Se vier, que seja mesmo para jogar e para ganhar, não é? Parece Eduardo, sabes qual é a minha sugestão? É que o Benfica lhe pague a indenização adiantado. Se calhar vai ter que ser qualquer coisa desse assim, a motivação é maior. Pode fazer parte do contrato. Agora, eu admito também que isto tudo aconteceu na pior altura e no momento em que o Benfica tem as eleições presidenciais, não é? E, portanto, o clube está numa má fase, isso eu reconheço. Nunca é boa altura para tomar grandes decisões. Bom, uma grande decisão tomou Isaac Nader, nascido em Faro, um português que se sagrou campeão do mundo há pouquinho, nos 1500 metros. Talvez a atenção do Chega, não sei. O que é que vos parece? Bem, eu acho que, não sei se o Chega o considera português, mas de facto é um feito notável. Aliás, ele fez uma corrida absolutamente brilhante e ganhou mesmo ao sprint a um britânico também muito conceituado. E o que é certo é que é mais uma medalha para Portugal e por uma pessoa que obviamente já nasceu cá, filho de pais que não nasceram mas que viveram em Portugal, que já vivem em Portugal há muitos, muitos anos, e que naturalmente alguns partidos, pelo menos um partido, não o consideraria português genuíno. Sabendo nós, perguntando eu até o que é isso de um português genuíno, não é? Exato. Mas pronto, é mais um exemplo dos muitos que temos para juntar a esta grande confusão que se fala em relação à nacionalidade portuguesa, não é? Muito bem, sim. Se é que posso. Não, sim, Nader distingue-se daqueles atletas que são meramente importados, porque ele vive cá há muito tempo e nasceu cá, exatamente, e portanto não é um atleta, como nós vimos, aqueles do Qatar que são importados, alguns, hoje em dia com a imigração, com as migrações, há atletas de muitas origens que representam países onde realmente se desenvolveram, foram criados e estudaram, não é? Muito bem. Há muitos casos desses, não é? Sim. Nós tivemos já há alguns anos, que era de um japonês, foi campeão, ganhou uma medalha, penso que olímpica, da natação. Exatamente. O Yokoshi é filho de... Não tendo nascido em Portugal, acabou por ser formado todo em Portugal, não é? Exato. O Alexandre Yokoshi nasceu em Portugal, filho do japonês, do treinador Yokoshi. Mas Exatamente, ele era filho ele vive hoje nos Estados Unidos. Tirou-se daqui para fora. Temos muitos casos desses, não é? Tanto a Vicuela, é um caso, talvez o caso mais exemplar. Foi um caso humano extraordinário, porque chegou a Portugal em condições miseráveis, não é? E acabou por ser acabou por ser um grande atleta e ainda é. Trabalhava nas obras. Exato. Bom, muito bem. Ao contrário do cubano. Grelhas da SIC e da TVI. Novidade da TVI. As novelas vão ser mais curtas, vão ter um máximo de 100 episódios, porque, diz José Eduardo Muniz, as pessoas não têm de estar um ano à espera. Mas eu recordo que foi exatamente José Eduardo Muniz que prolongou até a exaustão estes conteúdos das novelas, não é? Se bem se lembra, o Anjo Selvagem
durou para aí que 3 anos, coisa assim no género, não é? Não sei. Acho que foi a novela mais longa de sempre, foi 330 episódios ou 300. Exato. E os morangos com açúcar, para não falar. Isso era uma saga. Isso era uma neve. Está bem, O que diz o José Eduardo Muniz é uma constatação de um facto objetivo. As novelas têm vindo a perder tração, audiência, e uma das razões é a sua exposição longa e antena. Já hoje em dia, ainda por cima, com uma oferta tão intensa e tão diversificada e tão rica até de séries curtas, várias plataformas, é quase sustentável ter novelas, portanto, com 300 episódios, 350 episódios. Eu digo isto com autoridade, com a autoridade, aliás, de ter feito novelas com mais de 300 episódios. Mas hoje em dia isso é insustentável. Aliás, o episódio, tanto este género, tem vindo a perder audiências todos os anos. Eu lembro-me, tanto que já chegámos a ter cerca de 2 milhões de espectadores na SIC, no meu tempo, a ver novelas, e hoje em dia temos cerca de 800, 900 mil espectadores. Exato. Bom, cabe aqui uma palavra, Luís Marinho, para a visão, porque se trata de um esforço extraordinário de 14 ou 15 jornalistas. Esta semana passada, porque a Visão sai, estamos a gravar quarta-feira, a Visão sai amanhã. Esta semana passada, o Dino Santiago fez a capa da edição, uma longa e excelente entrevista que o músico concedeu à Margarida Davim. Sou mais português do que todos os portugueses que conheço, que é uma entrevista que eu recomendo vivamente e talvez até um guia de grande utilidade para perceber a verdade histórica de Portugal. Exato. O que eu já tinha falado disto aqui há uns tempos, acho que é notável o esforço que aquelas 15, acho que são 15 jornalistas estão a fazer, porque estão a produzir a Visão, estão a produzir a Visão História, estão a produzir, aliás, outras publicações, e a partir de casa, porque já nem têm sequer sede, portanto não têm, a sede já foi também vendida, não sei. Foram despejados, foram despejados por falta de pagamento, como é evidente, e o que é certo é que continuam a fazer a revista, e a revista continua a ter qualidade. E de facto eu acho que é sempre não é demais saudar o esforço daqueles jornalistas que de facto não desistem, e ainda bem, para bem do jornalismo também, não é? Eduardo, Luís? Concordo com o Luís. Também. Toda a equipa da Visão. Sim, eles são rapazes e profissionais de grande qualidade e mostram muita tenacidade, e todos desejamos que tenham sucesso e que apareça um investidor que pegue na publicação, que se resolva o problema. De resto, como sabem, a imprensa, digamos, escrita, não é redundante, mas é melhor dizer assim, passa momentos muito complicados, e está em causa neste momento também saber como é que se vai resolver o problema da distribuição a nível nacional, com o problema que está criado com a VASP. Que é outro impasse. Esse é um problema grave, já aqui falei nele, mas a falta de qualidade da distribuição é uma coisa lamentável. Enfim, eu estou fora de Lisboa, estou aqui no interior, e aqui na zona onde estou, os jornais chegam por volta das 10, 11, meio-dia. Ontem, aliás, fui comprar o jornal e o senhor que me vendeu o jornal disse-me: justificando por vezes digo ao senhor que me entrega os jornais, então já almoçou. Só para percebermos ao nível que se chegou, a qualidade ou a falta de qualidade da distribuição dos jornais em Portugal. Claro que isso não é a única razão porque não se vendem jornais, mas isso também obviamente contribui. E há um segmento da imprensa que fica afetada, que é aquela imprensa mais ligada à moda, a questões de televisão, a pessoas,
que normalmente é comprada por gente que não utiliza o digital, não é? Gostam do contacto físico. São depois, no fundo, aquelas revistas que nós encontramos em todo o lado, nos consultórios, etc., e que têm que ser distribuídas. De outro modo, não há venda, não há nada. Mesmo as de culinária, por exemplo. E isso Mas também há outro aspecto, imprensa. já agora, Eduardo, outro aspecto que me espanta, como é que, ainda, enfim, também, exatamente por comprar os jornais aqui nesta zona, vejo a falta de critério. Às vezes mandam um jornal do Expresso, ou da Visão, ou do Público, e depois no dia a seguir só um jornal, só um. Uma pessoa chega, só recebemos um exemplar. Depois, no dia a seguir recebem 10 e sobra. Acontece também no sítio onde vivo. Também vivo fora de Lisboa e acontece isso. Isso é um problema grave, portanto, da imprensa em Portugal. Já agora só aqui uma nota. Sim, Luís Mourinho. O esforço de relançamento do Sol, que está através da TVI, portanto, já comecei a ver alguns anúncios promovendo o jornal, anúncios interessantes até, mas de facto há aqui um esforço para promover um jornal que toda a gente pensava que ia desaparecer e que agora com o novo dono Está a ganhar uma nova vida, não é? Vai ganhar uma nova vida, sem dúvida, não é? Sem dúvida. Então, deixa-me só Mas dizer, também, a propósito, o Mário Ramírez merece um abraço de todos, não é? Sim. Sim, claro. Sim, Eu até sou Eduardo, deixa-me só colaborador. dizer isto. É que... Tu és colaborador, inclusive. Sim. Deixa-me só dizer isto, Eduardo, é que esta nossa referência aqui à Visão, recordo que a Visão está nas bancas amanhã, hoje é quarta-feira, estamos a gravar quarta-feira, e que fica aqui uma pista, um apelo aos investidores que têm ali um bom produto para poderem investir, porque há ali um esforço indiscutível daquela equipa de jornalistas. Bom, manifestações pró-palestinianas interrompem a volta à Espanha. Já tinha acontecido em etapas anteriores da prova. Este domingo levou mesmo a antecipar o fim da corrida em Madrid. O Estado, e esta que é a verdade, o Estado não conseguiu manter a ordem pública e a realização de um evento esportivo em segurança para os atletas e para os espectadores. Sanches já pediu a saída de Israel do Festival da Eurovisão e das competições mundiais, como de resto aconteceu com a Rússia. A TVE decidiu, o Conselho de Administração da TVE, decidiu não participar no próximo certame da União Europeia de Radiodifusão se Israel se mantiver na competição canora. Como é que vocês interpretam os incidentes da Vuelta e esta posição da TVE? Posso começar Eduardo, eu? Sou contra. Acho que estão a confundir tudo. Não acho que se justifique tamanha campanha. Acho que o Estado tem que garantir a realização das provas. Israel é uma democracia e, portanto, apesar daquilo que se passa em Gaza, não nos podemos esquecer que as coisas se iniciaram e que há uma guerra entre Israel e o Hamas e que essa guerra foi iniciada a 7 de outubro de há 2 anos pelo Hamas com o ataque e a chacina que fez e, portanto, Israel está a reagir. É evidente que é uma reação exagerada, mas eu não considero que isso justifique esse tipo de sanções que a Espanha está a tomar. Eu gostava só de Luís também Mourinho. lembrar aqui que o primeiro-ministro espanhol, o Pedro Sánchez, defendeu que os atletas de Israel deviam ser banidos de todas as competições. Portanto, na prática, até porque é preciso precisar que esta manifestação que acabou por interromper a volta à Espanha tinha um alvo que era exatamente a equipa de Israel que estava na prova. E o primeiro-ministro espanhol acabou por apoiar os manifestantes, portanto, dando-lhes razão. O que é uma coisa absolutamente inacreditável. Mas também daquele primeiro-ministro já se espera tudo, não é? O Sánchez é um primeiro-ministro inacreditável. Pois é. Luís Marques, e o que é que tu achas que a RTP devia seguir este exemplo da TVE no que diz respeito ao Festival da Eurovisão? Aliás, tudo o que seja banir a competições esportivas ou outras
onde participam atletas de países que não têm culpa nenhuma da política, das orientações políticas dos seus dirigentes, das competições internacionais. Acho isso um erro completo, acho chocante até. Os atletas, e, portanto, individualmente, não têm que ser vítimas, portanto, dos atos dos seus dirigentes. Mas no caso de Espanha, particularmente grave e até chocante, porque claramente o Sánchez está a fazer uma cedência, tanto à extrema esquerda, tanto que o tem praticamente maniatado, recordo que em Espanha, para além dos casos de corrupção chocantes, que já deviam ter levado à admissão do Sánchez, há situações igualmente aberrantes. A Espanha, talvez as pessoas não saibam, há 2 anos que está sem orçamento. O orçamento do Estado não existe. Exatamente. Não é aprovado. E isso continua a funcionar. Portanto, o Sánchez é um político que está numa situação insólita, que só não se demite porque está pelo seu apego ao poder, para manter as suas alianças, portanto, com a extrema-esquerda, os independentistas, catalães e outros, só se mantém porque o turismo e os apoios da comunidade europeia obrigam o PRR a manter a economia a funcionar. O resto, nada justifica aquela aberração. E ele mais tarde ou mais cedo vai pagar por isso. Para mim é claro. Bom, Ventura, André Ventura, o doutor André Ventura foi a Madrid explicar que, como patriota europeu, tem orgulho nos ataques contra imigrantes em Múrcia. De regresso a Portugal, decidiu candidatar-se à presidência da República. O líder da oposição não deve ser simultaneamente um candidato presidencial. É um mau sinal para a democracia se eu me candidatar à presidência. Disse o chefe do Chega em entrevista à CNN há uma semana, pouco mais, e traz, mas às paz, Ventura é o candidato do Chega a Belém. Portanto, um de vocês, não me lembro, mas um de vocês vai ter que pagar um almoço, não é? Sou eu. Okay. Sou eu, porque... Não, eu achei sempre que ele não se ia candidatar, mas isto, pronto, isto é Ventura a ser Ventura, não é? Portanto, ele diz hoje uma coisa, amanhã diz outra, e isto é a demonstração clara que o partido não se chama Chega, devia se chamar Ventura, o Partido Ventura. Porque não tem mais ninguém. O homem é pau para toda a obra, portanto, é o líder do partido, depois não há ninguém para ser candidato à presidência da República, é ele, e só não é candidato às câmaras todas porque não pode. Mas está nos cartazes, as câmaras todas. Exato, não, também. Pois, é verdade. É um candidato virtual, mas está lá a cara dele e isso é que interessa. Portanto, é o que temos, mas eu cá estarei para pagar o almocinho, isso não há dúvida nenhuma. Está boa. Pô, estava a ver que ele não se acusava, não é? Bom, mas... depois desta sondagem, sim, do Diário de Notícias, que dá o Chega à frente, que soma a outras sondagens, não aqui em Portugal, mas na Alemanha, por exemplo, onde a extrema-direita, a AfD, está à frente das eleições legislativas, uma sondagem feita recentemente, e triplicou a votação nas eleições municipais ou regionais de domingo, na Renânia, onde triplicou a votação, como já disse. Enfim, é inevitável que o André Ventura se candidatasse, porque isto é um palco para ele que ele não podia desperdiçar, o Chega não podia ficar fora desta competição, e era, para mim, era claro, não era, por acaso há 15 dias não era assim tão claro, mas agora, depois com estes resultados, para mim ficou claro que ele tinha que se candidatar, e que há aqui um problema grave. Provavelmente todos, não sei exatamente quem é que vai ser a principal vítima, há uns que dizem que é o Almirante, outros que dizem que é o Marcos Mendes, outros que dizem, logo vemos. Agora que ele é um candidato poderoso nestas eleições e que altera um pouco o quadro que nós tínhamos, isso não há dúvida nenhuma. Olha, a primeira vítima sou eu que vou ter que pagar o almoço. Exato. Sim, a primeira vítima és tu. Exato. Mas, Eduardo, achas que foram resultados das sondagens publicadas pelo DN que levaram mesmo o Ventura a avançar, ou ele sempre teve na cabeça que se não houvesse Passos Coelho, se não houvesse não sei quem,
ele avançaria? Eu vou mais por aí, ou seja, eu penso que começou por correr mal quando o Gouveia e Melo se distanciou dele e disse que não queria o Chega para nada. Portanto, ali foi o primeiro momento em que ele começou a ser confrontado com a necessidade de repensar. Depois tinha tido uma experiência com o embaixador Tanger que foi lamentável, porque teve metade dos votos, sensivelmente, do que teve o partido, ao menos 7%. E, portanto, seria perigoso, nesta fase, repetir a cena. E provavelmente, ele, ao entrar, sabe perfeitamente que tem hipóteses de ir à segunda volta. Se não for à segunda volta, para ele vai ser uma derrota tremenda. E se for à primeira volta e obtiver resultados à segunda volta e obtiver resultados da ordem dos 40%, pode dizer que fez uma subida relativamente ao eleitorado dele. Simplesmente acontece que o eleitorado do Chega, ele próprio, pode estar muito dividido entre o Almirante, o Marcos Mendes e outros, e o Coutinho Figueiredo, portanto eu não tenho como fácil a opção dele. Pode ser corajosa, mas é capaz de lhe correr mal. E se lhe correr mal, as coisas começam a mudar. Gouveia Melo vai esta quarta-feira, estamos a gravar quarta-feira, à SIC e SIC Notícias, e vamos ver o que é que ele diz, sobretudo depois deste avanço de André Ventura, não é? Há aqui um detalhe, Rui, detalhe que veio anunciado algures, de que houve um almoço promovido pelo Mário Ferreira, o empresário dono da TV, entre o Gouveia Melo e o André Ventura. Exato. É verdade. Uma tentativa de conciliação para evitar, portanto, a candidatura do André Ventura. Eu penso que o Gouveia Melo fica agora numa situação relativamente confortável e melhor do que estava há uns dias, porque ele no fundo acaba por, não sendo uma figura da política, embora seja bastante inábil a falar de política, ele no fundo é capaz de reunir suficientes consensos para um bocadinho de cada parte e com isso ter fortes probabilidades de ir pelo menos à segunda volta. Mas, Zé Eduardo, tu já estás a partir do princípio que ele vai à segunda volta. Sim. O que significa que se ele for à segunda volta. E pode não ir, pode ir Marcos Mendes, pode ir Marcos Mendes. E todos os outros perdem, o que é para uma alteração substancial do quadro político em Portugal. Sim, então, não digo que não. O que eu estou a dizer é que eu acho que o Gouveia Melo possivelmente irá à segunda volta. Eu esse vejo lá. Dos outros, não admito que todos eles possam ter hipóteses e talvez aquilo que aconteceu agora dê também um acréscimo de força ao António José Seguro, porque, por exemplo, o LIVRE pode dispensar um candidato, ou o Coutinho desistir para o Marcos Mendes. Penso que nós podemos entrar nesse tipo de agendas, não é? Sendo que a entrada de Ventura no jogo pode fragmentar, obviamente, o eleitorado, mas também pode criar ali uma vaga de fundo, como tu dirias, Eduardo, há umas semanas atrás, uma vaga de fundo em torno da candidatura de Marcos Mendes, ou não? Sim, qualquer desses é uma possibilidade. O Marcos Mendes é um homem experiente, tem recursos suficientes, tem o PSD e a máquina laranja que mal ou bem vai funcionar também, suponho que em unidade próximo dele ou perto disso, embora haja alguns dissidentes que andam espalhados, mas eu acredito que entre os candidatos à segunda volta eu acho que há vários. E neste momento diria que o Seguro talvez seja aquele que de repente pode capitalizar melhor a entrada do Ventura, mais do que o Marcos Mendes, diria eu. Muito bem. Mas eu não sei se viram, devem ter visto aquela declaração do Pinto Passon, do Dr. Pinto Passon, que é o presidente da Comissão Política de Apoio ao Marcos Mendes, uma boa declaração. Preciso registrar isso. Sem dúvida. Sendo que o Seguro, numa entrevista também à TVI CNN, e isto inclui Ventura,
disse que se for eleito presidente que dá posse a um governo de Ventura, não é? O que também seria natural numa democracia. Mas de toda a maneira, Seguro disse isso está dito, está escrito, está registado, e isso é importante e vai ser importante também para Ventura. Bom, mas estas eleições são em janeiro do próximo ano, estas eleições presidenciais, e autárquicas são já daqui a menos de um mês, portanto, a cerca de 3 semanas. Debate a 4 por Lisboa, esta segunda-feira na SIC. Fez bem João Ferreira, não é? Fez bem João Ferreira, o candidato do PC, a insistir na ideia do debate a 4. Fez muito bem, até porque o ganhou, do meu ponto de vista, uma voz autónoma que se distanciou e com conhecimento e sabedoria se distanciou das duas coligações, chamemos-lhe assim para simplificar, de Alexandre Leitão e de Carlos Moedas. Sim, eu acho que ele fez assim que recuar, não é? Com toda aquela pressão e com os próprios ERCs, etc., a fazerem também pressão sobre isso, e conseguiu que um debate que estava previsto a 2 acabasse por ser a 4. Com os outros candidatos depois, obviamente, a reclamarem, como é evidente. Mas, enfim, digamos que é uma vitória pessoal dele, portanto, de ter feito com que a SIC recuasse. Não sei, sinceramente, Rui, se ele ganhou o debate, mas ele esteve bem, obviamente, está fora daquele confronto que se adivinhava, como era óbvio, entre Alexandre Leitão e o Carlos Moedas, portanto, isso era óbvio que ia acontecer, e ele colocou-se um pouco de fora e, em princípio, até se pôs assim um bocadinho por cima e ganhou, acho que capitalizou alguma coisa. Agora, sinceramente, acho que a vitória vai estar, obviamente, entre Carlos Moedas e Alexandre Leitão. O que resta saber é se o acidente do elevador não pode inverter as tendências. Só isso. Luís, Eduardo. Bom, antes de mais é preciso registrar que este debate aconteceu assim por uma decisão da ERC. O que significa que isto abre um precedente. A partir de agora, teoricamente, qualquer candidato que não seja incluído num debate pode recorrer para a ERC e ser incluído. O que retira toda a lógica do confrontacional histórica das televisões em Portugal. Na realidade, a partir de agora, praticamente não pode haver debates que não sejam com todos. E retira a autonomia ao programador, não é? Exatamente. Retirou a autonomia ao programador. Neste caso, Congresso foram 4, mas podiam, se fossem 8 ou 9 ou 10, todos a protestar. Tinham prato a todos, não há razão nenhuma para que o PC fosse incluído porque protestou e os outros não fossem. Aliás, o do Chega veio por arrastamento. Isso altera as relações, portanto, de poder na comunicação social, porque até agora os jornais e as televisões tinham a possibilidade de organizar os debates como entendiam. A partir de agora isso não pode acontecer. Eu não sei se isso vai RTP, não é? Uma melhoria da qualidade do debate eleitoral, autárquico. A RTP esteve sempre fora disso, como sabes, e bem, eu sei. Estávamos mais obrigados. Depois, isto é só um registro, podemos bater isso noutras circunstâncias. Agora, vamos centrar neste debate em particular. Este debate em particular acabou por ser um bom debate, é preciso dizer desde logo, mas que se traduziu numa vitória clara do Carlos Moedas contra Alexandre Leitão. Eu estou a dizer isto porquê? Porque só um deles é que pode ser Presidente da Câmara, portanto, os outros vão analisar a seguir. E, portanto, a questão é saber quem é que vai fazer o melhor debate. E Alexandre Leitão errou em toda a linha do ponto de vista estratégico e comunicacional. Desde logo aceitou, para mim, de forma muito estranha, ter ficado, quando se olha para a mesa e há fotografias, tanto que o mostram de forma clara, e durante o debate isso foi também visível, nos planos mais abertos, que Alexandre Leitão ficou ao lado de quem? Ficou ao lado do candidato do Chega. Do Chega, exato. E quem ficou ao lado do Moedas? O
candidato do Partido Comunista, Certo. João Ferreira, que por acaso até é vereador da Câmara. Exato. O que colocou Alexandre Leitão ao lado da extrema-direita e o Carlos Moedas ao lado da extrema-esquerda, sendo que a extrema-esquerda é um aliado objetivo, tem sido um bocado objetivo do próprio Carlos Moedas. Não é por acaso, aliás, que o Carlos Moedas, ao longo do debate, se referiu várias vezes ao João Ferreira como um aliado na gestão da Câmara. Coisa que o João Ferreira, aliás, não contestou, criticou algumas das políticas do Carlos Moedas, mas não contestou o facto de, na realidade, ele ser um parceiro ativo na gestão da Câmara. Ora, isto significa uma vitória para o Carlos Moedas na forma como ele geriu o debate. Depois, a senhora Leitão esteve cutilante num ou noutro momento, mas claramente estava mal preparada e estava, aliás, bastante nervosa. E no tema da habitação baralhou-se de tal maneira que já ninguém percebia o que ela estava a dizer. Ao contrário do Moedas, que Carlos Moedas colocou uma posição de vítima muito moderada, que após a dele foi estudada claramente para criar um ambiente de simpatia com ele e por ele. O que fez com que ele, no meu entender, saísse bem deste debate, um debate que era difícil para ele. Claro que o João Ferreira teve melhor, foi mais acutilante, mas isso acabou por ser benéfico para o Carlos Moedas, na medida em que, em certas circunstâncias, algumas das políticas, portanto, da Câmara foram sufragadas pelo próprio João Ferreira. Na realidade, isto correu bem para o Carlos Moedas, no meu entender. Pode ser um bom aliado, Eduardo, João Ferreira, o PC pode ser um bom aliado da coligação do Moedas? Não, tem sido, aliás, eu concordo com o que disse o Luís Marques, enfim, para não nos alongarmos muito. Eu acho que o Carlos Moedas saiu-se bem no debate, até porque houve momentos em que esteve calado e deixou espairecer os outros e não se meteu muito. Vitimizou-se QB, também houve ali um aspecto que eu acho que diz pouco às pessoas, porque é preciso perceber bem o que é o núcleo lisboeta, o que é Lisboa, e há ali muita matéria que tem a ver com, digamos, zonas que não são de Lisboa, embora nós as consideremos como tal. E, portanto, quando se fala da Carris, os lisboetas se calhar não estão tão preocupados com a Carris como estão as pessoas que vêm de Algés, de Louros, de Moscavide e que precisam dos autocarros. Portanto, o lisboeta é um ser que tem uma vida um bocadinho diferente daquelas que foram observadas no debate. E eu acho que Alexandre Leitão optou por dar tudo a todos e isso é sempre mau e negativo. Bom, vamos esperar pelos próximos capítulos, não é? Há um debate previsto também para o Porto, que não sei se será a 4 também, mas entre... Não será a 2, certamente. Sim, não é? inicialmente previsto entre Pedro Duarte e Pizarro, não é? O candidato do Partido Socialista. Vamos esperar por isso, mas o mundo, meus amigos, está cada vez mais perigoso. A Rússia voltou a violar espaço de território de países da NATO. Charlie Kirk foi assassinado nos Estados Unidos. Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão no Brasil. O mundo, como diria Vasco Polido Valente à época, está perigoso. Eu acho que está cada vez mais perigoso. Esta operação Sentinela Oriental terá o efeito dissuasor que o Ocidente pretende com a Rússia? Quem é que avança? Quem está à distância? Charlie Kirk. Eduardo. Desculpa, é que eu tive aqui uma falha no telemóvel. Relativamente ao caso do não sei como é que estavas a colocar a questão, mas eu pego no caso do Charlie Kirk, se puder ser. Sim. A América continua e mantém uma situação, e está-se a exacerbar uma situação em que não há diversidade política, há inimigos políticos, não é? Uhum. E este assassinato é o assassinato de uma pessoa que era um radical de direita, há que dizê-lo, supremacista branco. Eu confesso que não o conhecia, tive a ler algumas coisas sobre ele, e o assassino
é uma pessoa que, além de poder estar transtornada, também é uma pessoa que tem um determinado tipo de relacionamento, digamos até sentimental, com pessoas que certamente se revêem bastante bem nos complexos woke e nesse tipo de políticas. Portanto, é um assassinato que exacerba ainda mais e potencia ainda mais as clivagens perigosas da sociedade americana. E pode desencadear a escalada de violência, este acontecimento do assassinato o assassínio do Charlie Kirk? Os Estados Unidos têm uma longa história de violência política. Já tivemos um presidente assassinado, Vários. Um candidato assassinado, Vários, Luís. um presidente praticamente morto, tanto Reagan, tanto foi atacado, o próprio Trump, tanto que foi também vítima de um atentado. Enfim, isto faz parte da realidade da política americana e da sociedade americana. Neste caso particular, o que é lamentável é a morte de alguém que, independentemente das suas ideias, portanto, concordemos ou não com elas, e algumas eu também não concordo com elas, mas eram ideias que valem a pena discutir e que eu queria discutir no espaço público, inclusive, como foi quase num espaço aberto, com centenas, talvez milhares de pessoas que lhe faziam perguntas e que o questionavam, e ele foi morto por isso. Isso, obviamente, é um atentado à liberdade e à moderação, que deve ser a essência de uma sociedade democrática que aceita discutir opiniões divergentes, mesmo que sejam muitas vezes quase chocantes ou extremistas, como era o caso de algumas das ideias do Kirk. Mas valiam a pena ser discutidas. E ele, a coragem era, ele queria discuti-las e faziam. Essa é a parte, portanto, que é a qualidade dele e que, por outro lado, torna lamentável, portanto, este acontecimento, que obviamente vai polarizar mais a sociedade americana. Não tenho dúvidas sobre isso. Eu iria até um bocadinho mais longe, porque a questão, eu tenho lido algumas coisas sobre isto e é evidente que isto é uma tese como outra qualquer, e há quem já aponte, aliás, há um livro muito interessante escrito sobre isto, mas há quem aponte para uma iminência de uma guerra civil nos Estados Unidos. Pode ser que isto seja uma tese um bocadinho extremista, mas não é uma coisa fora... quer dizer, se nós analisarmos o ambiente político que se vive nos Estados Unidos, a quantidade de armas que existem nos Estados Unidos e a diferença neste momento, hoje não há adversários políticos, há inimigos políticos. As pessoas estão dispostas a matar o seu inimigo, portanto, a pessoa que é do outro partido. E, portanto, tudo isto é um clima que se está a gerar nos Estados Unidos que pode, de facto, gerar uma onda de violência extrema. Eu lembro só que só de presidentes dos Estados Unidos ao longo da história foram mortos 4. E, portanto, quer dizer, a morte do Kennedy foi a última, não é? Foi mais recente. Foi a mais recente, exatamente. Portanto, e casos destes, portanto, de atentados, relevou-se muito esta história agora do Kirk, mas há um mês atrás, salvo erro, foram mortos senadores democratas, etc. Portanto, isto é um caso que... E ainda recentemente foi morta uma senhora, uma ucraniana, penso que ucraniana, no metro. Exatamente. Foi uma morte por motivos aparentemente racistas. Nós estamos a viver uma onda que não é muito saudável nos Estados Unidos, não é? Não sabemos também. O livro que estás a referir diz exatamente que essa guerra civil na realidade já existe. Já existe, exatamente. Vocês estão a falar de um livro que se chama mesmo Guerra Civil. Sim, a nova Guerra Civil, acho eu. De um jornalista canadiano, salvo erro. Exatamente. O autor é canadiano, é esse mesmo. Ok. Nós estamos a caminhar rapidamente para os grandes enigmas e outras histórias. Uma palavra a cada um de vocês sobre como é que o Brasil vai sair desta condenação de Bolsonaro. Bem, eu acho que vai sair também muito, muito dividido. Não acredito que seja, enfim, que haja grandes ondas de violência, esperamos que não, mas há de haver algumas, não é? Agora, acho que enfim,
que vai acabar por prevalecer, digamos, o bom senso, esperamos nós, não é? Luís? Acho que a justiça funcionou. Enfim, não quero acreditar que tenha havido motivações políticas na justiça, embora, enfim, no Brasil é tudo um pouco duvidoso. A forma como o próprio Lula foi libertado por razões formais, ela própria, portanto, é altamente questionável. E o juiz que decidiu este julgamento foi quem decidiu a libertação do Lula. Enfim, não se pode dizer que todo este processo seja um processo transparente, mas, enfim, pelo que eu li, o julgamento correu bem no sentido que foi justo, os dados foram inequívocos e, tirando um juiz, os outros 4 votaram pela condenação. Temos que acreditar que a justiça funcionou bem. Agora, que isto não altera a profunda divisão que existe na sociedade brasileira, parece-me inequívoco. A situação da economia é grave, ou, enfim, preocupante, e a situação, tanto a possível reeleição do Lula é algo que não está completamente adquirido, e a contestação, aliás, ao Presidente é bastante significativa. Enfim, veremos o que é que vai acontecer. Não espero e acredito que não haja uma onda de violência por causa disto, mas que os apoios ao Lula, tanto sejam suficientemente fortes para garantir a sua reeleição, isso já tenho dúvidas. Muito bem. Os grandes enigmas e outras histórias já a seguir. Os grandes enigmas e outras histórias, começo por um dos dois, Eduardo ou Luís, quem quer começar primeiro? Não, posso começar eu. Eu agora envolvi-me aqui numas lides, tanto do partido, tanto das eleições locais, por amizade, e portanto, fiquei surpreendido com algo que eu desconhecia completamente. Eu reconheço, portanto, se calhar devia conhecer, mas não conhecia. Há uma lei, que é a Lei 46 de 2005, que é o regime de limitação de mandatos, que eu achava que impedia qualquer presidente da Câmara, ou enfim, de um outro órgão autárquico, de se recandidatar, pelo menos durante um mandato, e depois seguir, voltar. Não, mas isto não é assim. Na realidade, o que acontece é que, portanto, qualquer titular de órgão autárquico, seja o presidente, portanto, estou a falar dos presidentes, seja de Câmara, ou seja, de uma junta de freguesia, se pode se recandidatar no mesmo município, ou como candidato à variação, numa outra lista, ou a uma junta de freguesia. Eu, enfim, acho isto tudo, para mim, muito estranho. É um grande enigma, porque é que, sendo assim, os presidentes de Câmara que estão a candidatar-se a outros municípios não se candidatam ao próprio, arranjando, tanto um testa de ferro. Coisa, aliás, que eu acho que acontece em alguns sítios. Exato. Luís Marinho. A minha questão é muito simples. A minha pergunta é, a política, o exercício da política, nós olhávamos sempre para esse exercício como um estímulo da inteligência, portanto, um apelo à inteligência dos eleitores, desafiá-los, etc. Isto era antes. Eu acho que atualmente o que se utiliza é, basicamente, e se explora, é a ignorância dos eleitores. E eu acho que é isto que está a prevalecer e é isto que está a fazer, é isto que a política atual está a fazer. Muito bem. Eu peço-vos licença, mas tenho que falar sobre isto. Rola por aí a lista B aos serviços sociais da Câmara Municipal de Lisboa, a lista do PSD. O mandatário é comandante de batalhão do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa. Chama-se Rui Pego. Impõe-se, portanto, aqui um esclarecimento. Eu chamo-me Rui Pego, mas não és bombeiro. Uso este nome publicamente há quase 50 anos. Não sou bombeiro, muito menos comandante, ainda muito menos mandatário de uma lista no PSD. Sim, já apaguei muitos fogos, mas não é esse caso. Não tenho qualificações para a função, tampouco competências para mandatário de uma equipa para os serviços sociais, que certamente este cidadão apresenta, pessoa que não conheço e de quem nunca ouvi falar. O único Rui Pego que conheço é meu filho, chama-se Rui Maria. Não sei se este Rui Pego já alguma vez foi interpelado com a pergunta:
o senhor por acaso é marido da Júlia Pinheiro e pai do Rui Maria? Se já foi interpelado perguntando-lhe isto, eu apresento-lhe as minhas desculpas pelo incómodo. Eduardo. Eu tenho dois pequenos enigmas. Primeiro, onde é que para a flotilha? Porque dá-me a ideia que ela está em dissolução lenta, não há notícias, não sei onde é que para. Dá-me a ideia que não vai longe. E a segunda história é o caso de empresas de fact-check que foram concebidas pela Rússia para validarem em exercícios de fact-check notícias manipuladas que eles próprios põem a circular. Portanto, está fechado o círculo, está tudo feito. Faz sentido. Exatamente. Faz sentido, exatamente. Bom, termina aqui mais uma sessão de As Novas Crónicas da Idade Mídia, um programa de Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego, produção, não o bombeiro, comandante do destacamento dos voluntários de Lisboa, ou dos sapadores de Lisboa, produção de Marina Duarte, se lá chegarei, desenho sonoro de António Fialho, cuidado técnico de Beatriz Garcia, imagem de Lara Castro. Novas Crónicas da Idade Mídia, domingo ao meio-dia, sempre que quiser ao alcance de um clique. Até para a semana.